Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de Biologia e hoje nós vamos falar sobre os níveis de organização dos seres vivos. Bom, no corpo humano existem diferentes níveis de organização. Assim, células semelhantes que são formadas por átomos, moléculas e organelas trabalham em conjunto, exercendo a mesma função. O estômago, por exemplo, possui milhões de células, dispostas lado a lado, que o revestem internamente e produzem o suco gástrico, que contém ácido clorídrico e enzimas. Só essas células fazem essa função no organismo, mas o estômago é formado também por outros tipos de célula, como as células alongadas e resistentes, que lhe dão certa consistência e realizam contrações, que permitem o movimento do alimento em seu interior. Os grupos de células diferenciadas, dotadas de propriedades semelhantes, constituem o que a gente chama de tecidos. No estômago, as células que produzem o suco gástrico formam em conjunto um tecido secretor, enquanto as células alongadas e resistentes constituem o tecido muscular. Portanto, nós dizemos que o estômago é um órgão formado de tecidos. Já os órgãos, por sua vez, formam grupos denominados sistemas. Dizemos, por exemplo, que o estômago faz parte do sistema digestório, com os outros órgãos que compõem o tubo digestório e os órgãos a eles associados, como glândulas salivares, fígados e pâncreas. O estômago participa da transformação dos alimentos ingeridos. Os órgãos componentes de um sistema cooperam para a realização de uma mesma função. O organismo humano é constituído pelos sistemas digestório, respiratório, cardiovascular, urinário, nervoso, esquelético, articular, muscular e genital, e também pelas glândulas endócrinas e pelos órgãos dos sentidos. Então, a célula vai ser a unidade básica funcional que compõe um ser vivo. O conjunto de células nós damos o nome de tecidos. Ao conjunto de tecidos nós temos a formação dos órgãos. Ao conjunto de órgãos nós temos os sistemas e todos os sistemas em conjunto formam o que a gente chama de organismo ou indivíduo, que é cada um de nós. E agora nós vamos passar para os tipos de tecidos. Vamos ver os tecidos do corpo humano, então. No organismo humano, distingue-se 4 tipos básicos de tecido: o epitelial, o conjuntivo, o muscular e o nervoso. Esses 4 tipos de tecidos não existem isoladamente, mas eles juntam-se uns com os outros em proporções variáveis para formar os diferentes órgãos do sistema e sistemas do organismo humano. E agora nós vamos falar sobre o tecido epitelial. Ele faz o revestimento interno e externo de órgãos e compõe as glândulas. Todas as células que se agrupam sem deixar espaço entre si, com a função de revestir o corpo e os órgãos, interna e externamente, constituem então o tecido epitelial. Bom, o tecido epitelial ou simplesmente epitélio pode ser simples ou estratificado. No primeiro caso, denominado de simples, ele é formado por uma só camada de células achatadas, cúbica ou prismáticas. No segundo caso, que é o estratificado, é formado por várias camadas de células. O revestimento interno dos vasos sanguíneos, por exemplo, é constituído por um epitélio simples, que recebe o nome de endotélio. Já a epiderme da pele é constituída por um epitélio estratificado. O revestimento do tubo digestório, das vias respiratórias e urogenitais é feito de tecido epitelial também. O epitélio que reveste internamente os órgãos ocos forma, juntamente com um tecido conjuntivo, uma membrana denominada mucosa. Assim, temos, por exemplo, as mucosas bucal, nasal, gástrica, que está referente ao estômago, intestinal e vaginal. O tecido epitelial, que recobre certos órgãos externamente, forma outro tipo de membrana denominada serosa. Assim, temos as pleuras, serosas que envolvem os pulmões, o pericárdio, serosa que envolve o miocárdio, que é o principal músculo do coração, o peritônio,
que é a serosa que envolve o intestino. Bom, o tecido epitelial pode se diferenciar em tecido glandular, quando suas células secretam substâncias. Essas glândulas podem ser de secreção externa, ou chamada de exócrina, quando os produtos saem do corpo e caem no tubo digestório, ou pode ser de secreção interna ou endócrina, quando seus produtos são lançados na circulação sanguínea e vão atuar em outros órgãos do corpo. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é o mais abundante no organismo. Suas células encontram separadas umas das outras por material intercelular sintetizado por elas. A riqueza desse material intercelular é uma das mais importantes características desse tipo de tecido, exatamente o que falta no tecido epitelial, no qual as células se encontram encostadas umas nas outras. Bom, por haver diferentes células e materiais, são vários os tipos de tecido conjuntivo: o ósseo, cartilaginoso, o sanguíneo, adiposo e o conjuntivo propriamente dito. E temos também o hematopoético. Bom, o tecido ósseo e cartilaginoso, tá? Tecido conjuntivo ósseo e cartilaginoso vão ter função de sustentação. No tecido ósseo, o material intercelular é sólido, impregnado de carbonato e fosfato de cálcio e associado a uma parte orgânica constituída de uma proteína denominada osseína. Esse tecido é atravessado por canais, por onde passam vasos sanguíneos que levam nutrientes a células e nervo. As cartilagens oferecem sustentação e forma, além de evitar o atrito e o desgaste entre ossos e se articulam com movimentos. Já o tecido conjuntivo sanguíneo, ou propriamente o sangue, é formado por uma parte líquida denominada plasma e pelos elementos figurados encontrados no plasma. Sua principal função é transportar gás oxigênio e substâncias nutritivas para as células e defender o organismo contra a ação de micro-organismos. Esses elementos figurados são os glóbulos vermelhos, também chamados de hemácias, glóbulos brancos ou leucócitos e as plaquetas. Os glóbulos vermelhos estão associados com o transporte de gás, principalmente gás oxigênio, capturado pela hemoglobina, que é o que confere a pigmentação avermelhada das hemácias. Já os glóbulos brancos ou leucócitos são as células de defesa do nosso organismo. E as plaquetas são as células que vão estar participando da coagulação do sangue. O tecido hematopoético tem a função de produzir as células do sangue. Ele está presente na medula óssea de vários ossos do esqueleto. A medula óssea produz as hemácias, as plaquetas e alguns tipos de leucócitos. Nos órgãos são produzidos outros tipos de leucócitos, como os linfócitos. Temos também o tecido conjuntivo adiposo, que é um tipo especial de tecido conjuntivo, formado por células que vão ter função de armazenamento de gordura na tela subcutânea. É o maior depósito de energia do corpo. E o tecido conjuntivo propriamente dito vai ser aquele responsável pelo preenchimento de fibras musculares. Ele encontra-se distribuído em todo o corpo e é o tecido mais comum. Preenche espaço entre fibras e feixes, serve de apoio para os epitélios e forma uma camada em torno dos vasos sanguíneos. Apoiando e nutrindo as células epiteliais, o tecido conjuntivo é encontrado na pele, formando a derme, nas mucosas e nas glândulas. Quando ele é rico em fibras que apresentam grande resistência, formam o que a gente chama de tendões, que se ligam aos músculos e aos ossos. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o tecido muscular. Ele vai ser responsável pelos movimentos do corpo. É constituído por células alongadas, denominadas fibras, e capazes de contração, onde formam os músculos. E no corpo humano existem 3 tipos de músculos, com características próprias. São eles os músculos estriados esqueléticos, o músculo liso e o músculo estriado cardíaco. O músculo estriado esquelético é formado por feixes de células cilíndricas
muito alongadas, com vários núcleos e estrias transversais. Tem contração rápida e sujeita a controle voluntário. Um exemplo deles são os músculos presos aos ossos. Já o músculo liso é formado por aglomerados de células fusiformes, uninucleadas e sem estrias transversais. Tem contração lenta e não está sujeito a controle voluntário. Por exemplo, nós temos as camadas musculares dos órgãos internos, como o estômago e os intestinos. Já o músculo estriado cardíaco está localizado nas paredes do coração. Ele é formado por células alongadas, também com estrias transversais, ramificadas e unidas umas às outras. Tem contração involuntária e rítmica. Por último, o tecido nervoso. Ele vai se distribuir pelo organismo, interligando e formando uma rede de comunicações que constitui o sistema nervoso. Seus principais componentes são os neurônios e as células da glia ou neuroglia. O neurônio é uma célula alongada que apresenta 3 partes fundamentais: o corpo celular, os dendritos e o axônio. O corpo celular contém o núcleo e é a maior parte das estruturas citoplasmáticas. Os dendritos são prolongamentos filamentosos do corpo celular. Por meio deles e do corpo celular, o neurônio capta os estímulos provenientes do meio ou de outras células. O axônio é um prolongamento celular único especializado na condução de impulsos nervosos até os músculos, glândulas ou outras células nervosas. Suas extremidades em muitos casos, ramificadas. Muitos axônios estão cobertos por uma bainha gordurosa da cor branca, contendo também proteína, a qual é denominada bainha de mielina. Os axônios com a bainha de mielina transmitem os impulsos nervosos mais rapidamente do que aqueles que não a possuem. Para conduzir os impulsos nervosos, o axônio de um neurônio comunica-se com o dendrito de outro neurônio. As conexões entre um neurônio e outro são denominadas de sinapses, ou seja, estímulo nervoso que é transmitido de um neurônio a outro, graças à liberação local de certas substâncias denominadas mediadores químicos ou neurotransmissores. As sinapses vão permitir a transmissão do impulso nervoso em um sentido apenas do corpo celular para o axônio. A neuroglia, ou simplesmente glia, é constituída por diversos tipos celulares e exerce múltiplas funções. Entre outras, serve de apoio para os neurônios e participa da nutrição deles. Bom, aqui nós encerramos mais uma aula de biologia. Desde já eu desejo bom estudo a todos vocês. Um grande abraço, curtam a nossa aula e até a próxima.